Olá pessoal, mais um episódio do Central Start Fag indo ao ar. E hoje nós vamos conversar com um time que desenvolveu uma solução e já está lançando ela no mercado. Participaram de uma jornada empreendedora muito da hora, tanto aqui no Centro Universitário Fag, como também no nosso ecossistema. E hoje eu estou aqui com eles, que é o Feira Fácil. Então, pode começar se apresentando. Então, bom, meu nome é Sandro Ramos, eu sou professor aqui do Centro Universitário Fag, no curso de Engenharia de Software. Sou egresso também do mesmo curso, já estou aí há cerca de 2 anos aí trabalhando na instituição e sou uma das mentes aí por trás dessa ideia brilhante. Estou atuando há cerca de 5 anos já na área como desenvolvedor, então consigo trazer uma experiência bem boa de mercado para agregar aí com o pessoal, com os alunos e também para trazer muito diferencial aí para esse projeto. Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriele, sou formada em Ciências Econômicas. Eu também sou formada em análise de dados, trabalhei alguns anos com análise de dados. Hoje eu trabalho com inovação e escala. Então, eu sou que trabalho aí com toda a automatização aí dos sistemas de onde eu trabalho. Na Feira Fácil, então, eu sou a parte estratégica, eu sou a pessoa da burocracia e venho para somar nesse time. Boa noite, gente. Meu nome é Milena. Eu sou acadêmica de Engenharia de Software, estou no 3º período hoje e faço parte aqui da equipe do Feira Fácil. É isso. Boa noite, meu nome é Wellington, tenho 21 anos, estou no meu último ano de Engenharia de Software, sou um dos criadores também da ideia do nosso projeto Feira Fácil e já atuo como desenvolvedor na área. Basicamente é isso. Bom, como vocês perceberam, eu estou com uma equipe bem diversificada aqui. Então vamos começar entendendo o que é o Feira Fácil. Como que surgiu a ideia e qual é a dor que vocês resolvem hoje no mercado? Bom, no início, a ideia surgiu devido a... Eu precisava de um projeto para o TCC. E eu pensava em alguma coisa com integração e tudo mais. E eu sempre fui muito amigo do Sandro, então a gente conversava bastante e, assim, teve um dia que a gente foi conversar e eu falei, eu preciso de alguma coisa, alguma ideia, alguma coisa. E o Sandro soltou uma pedra muito preciosa e, cara, eu fiquei muito impactado porque, pra mim, eu vi muito valor naquela ideia, só que o Sandro ele não tinha tanto tempo para desenvolver. E quando ele falou, eu falei, cara, eu vou catar isso e vou fazer. Conversei com ele e tal. E aí depois, o Sandro começou a ter um pouco mais de tempo. E aí a gente foi conversando. E aí ele falou, cara, isso aí pode ser uma ótima ideia de TCC. E aí eu peguei e comecei a levar isso como TCC, entendeu? O Sandro é meu mentor, então, desde então. E ele que vem me orquestrando, me ajudando desde o ponto zero. Então, basicamente, essa foi o ponto zero, o inicial do Feira Fácil, onde tudo começou. Exato. E aí, Sandro, o que o Feira Fácil faz? Ele facilita as feiras. Acho que o nome já é bem intuitivo, né? Mas basicamente eu e a Gabi, a gente vai muito na feirinha. E daí a gente chegava lá, nesse nosso mundo com tanta tecnologia, né? Daí a gente fica até um pouco deslocado, né? Quando a gente vai na feira e tudo é feito de uma maneira extremamente manual. E a gente vem dessa área mais de tecnologia, a gente olha isso e fica assim, cara, meu Deus, temos pagamentos que a gente consegue fazer de maneira instantânea, etc. Tanta inovação interessante que a gente pode trazer para essa galera e eles ainda não têm sistema nenhum, não estão utilizando nada. E a gente ficava pensando assim, cara, como é que esses caras sabem que o negócio deles estão dando lucro? Então, por exemplo, assim, alguns deram alguns feedbacks pra gente, né, de que, chega em casa, anota no caderninho, as vendas, ou pega e anota tudo no Excel, etc. E a gente fica pensando, meu Deus, mas que trabalho mais absurdo, negócio todo manual, etc. E por eu ter trabalhado muito tempo na parte financeira, aí eu consigo agregar bastante com eles nesse sentido de fazer a ponte com algumas tecnologias bem interessantes, que nem a gente vai ver aqui da parceria que a gente tem com a Stone, e agregar bastante nesse sentido. Mas a gente viu que a gente poderia fazer um sistema desenhado para o feirante. Então a gente vai lá na feirinha, vai ter um sistema que vai ser rápido, vai ser ágil e vai conseguir agregar muito para eles. E trazendo a minha visão, basicamente, dessa história aí que o Wellington contou, eu estava extremamente sem tempo, eu estava com aulas todas as noites aqui na FAG,
fazendo aquela graninha pro meu casamento, né? Então, ano passado foi o ano que eu me casei. E a gente sabe que casamento não é nada barato. Não. Então, eu estava com aula todas as noites. Eu e a Gabi, a gente já tinha conversado sobre essa ideia, que a gente foi várias vezes, né, na feirinha e tal. E daí eu falei pro Wellington, não tem como eu fazer essa ideia. Pega isso aí, começa a desenvolver agora. No ano que vem, quando você chegar no seu ano TCC, eu te oriento como professor orientador. Vamos fazer isso aí dar certo. Então, assim, o Wellington ele já está desenvolvendo essa ideia por muito tempo. E eu fico mais por trás dos panos ali, orquestrando algumas coisas, trazendo as parcerias, trazendo pessoas que podem agregar com a ideia, como a questão da Gabi, também da Milena. Alunos que a gente vê que tem potencial, que realmente a gente pode trazer para o time e conseguir desenvolver de uma maneira que isso seja muito, muito além de um simples projeto da faculdade, que isso realmente vire um negócio mesmo. Vire um produto, né? Eu costumo dizer que essa é a parte mais, assim, positiva da graduação e também o diferencial do Centro Universitário FAG, porque, assim, nós estamos sempre engajando os nossos alunos para que eles, de fato, vão até o mercado de trabalho, vão atrás dessas dores, encontrem isso e se proponham a resolver de alguma forma. Eu achei interessante que a ideia de vocês está bem voltada a um público específico, que é o público da feira. Normalmente são pessoas que não estão tão abertas assim a ter sistemas de gestão de finanças ou de estoque. E faz sentido quando você pensa que esse produtor, ele quer ter um gerenciamento melhor da sua solução, né? Então, encontrar essa dor no dia a dia, ainda mais numa feirinha, foi massa. Qual foi o processo com eles, assim? Como foi a adesão dessa galera? Vocês foram até a feira, vocês conversaram. E o principal, né? Como que vocês chegaram hoje até essa mesa, até essa gravação? Os feirantes, na verdade, eles são bem fechados, né? Hoje a gente tem dois grandes grupos, assim, de feirantes, né? A antiga geração e a nova geração. A gente vê que está tendo uma grande transição, né, deles. Então, a nova geração, eles são muito mais abertos para a tecnologia. Eles veem aquilo ali como um negócio mesmo. Não é mais algo que, beleza, eu planto aqui, eu vendo para me sustentar. Não, isso aqui é um negócio da minha família. Então, eles veem isso com... Não que o antigo não via com uma seriedade, mas eu vejo que esse novo vê como um negócio para manter, sabe? Para ganhar lucro, enfim, para desenvolver. Então, num primeiro momento, a gente está chega mais próximo desse novo feirante, dessa geração mais jovem, que eles estão mais abertos, né? A gente sempre vai na feirinha, então sempre que a gente tem a oportunidade, a gente conversa com o feirante, do mais novo ao mais velho, e a gente vê realmente que eles precisam. E muitos deles já tentaram utilizar softwares que foram feitos para outras áreas, né, que não atendem exatamente o que eles precisam, né? Por mais que a gente pense, é um software que gerencia estoque, é um software de venda, tem um monte, mas não tem para eles. Não tem um que funcione para aquele momento, aquela área tão dinâmica, né? A feira tem que ser muito rápido as coisas, né? As coisas precisam ser muito simples, porque tem essa diferença das gerações. E mesmo que não fosse, precisa ser algo simples e ágil para aquele momento. Então, não tinha nada para aquele público específico. E a gente vê que está começando a criar essa conscientização, né? A gente até brinca que, com o tempo, assim, vai ser quase algo que não vai fazer mais sentido não ter. Tipo, nossa, como que a gente trabalhava só anotando no caderno? Tipo, vai chegar um momento que isso não vai mais fazer sentido para eles. E recentemente vocês participaram do Radar de Inovação, né? O Radar de Inovação, pessoal, vou falar assim, que é um programa que tem na Prefeitura de Cascavel, que é não bem uma maratona, mas é um programa para captação de recurso, né? Ganha 20 mil quem contempla aí as duas fases do Radar. E vocês participaram do Radar de Inovação. E como é que foi essa experiência, assim, para vocês? Realmente, o Radar Inovação foi algo totalmente novo pra gente. A gente já tinha apresentado, né, a Feira Fácil no Show Rural. E o Sandro e o Wellington trouxeram essa ideia. Tipo, olha, vai ter o Radar Inovação. Por que a gente não participa? Né, a gente participou do Show Rural, a gente ganhou a competição de pitch do Like a Farm. Então, eles vieram com essa ideia e a gente abraçou. Não, realmente...
vamos transformar isso numa empresa, vamos lançar isso no mercado, não vai ser mais só um projeto. E entramos. E está sendo uma experiência, assim, muito rica, né? Totalmente rica, porque são vários workshops, a gente está tendo a oportunidade de desenvolver a ideia de uma forma profissional, né? Desde as miúcias do problema, de quem é o cliente, até realmente no desenvolvimento do projeto, até nessa questão de validação da ideia, até pontos em que a gente achava que não precisava validar, mas a gente entendeu, tipo, não, precisa validar, isso realmente vai fazer diferença. Então, o Radar Inovação, ele está trazendo uma bagagem que é difícil de você conseguir por conta, não que não tenha conteúdos, mas é tudo muito espalhado e eles juntam isso pra gente. Então, eu acredito que isso é uma grande conquista, uma grande pequena conquista, porque é óbvio que a gente espera alcançar muitas outras, né? Mas é uma grande pequena conquista, assim, para a Feira Fácil, porque a gente já passou para a segunda fase, a gente já passou por um desafio grande, porque são muitos projetos muito bons e a gente conseguiu. A gente foi lá, mostrou o valor da Feira Fácil e como que ele vai, digamos assim, mudar a vida, né, desses feirantes para melhor. Eu participei da banca, né? E daí, quando era uma avaliação da FAG, eu saía, entrava um suplente. Foram mais de 80 projetos cadastrados no Radar de Inovação. 38 foram para a banca. E desses 38, vocês passaram em sexto lugar. Olha que... E foi uma nota razoavelmente, assim, maravilhosa, né? Comparado à nota de corte ali, uma foi bem próxima da outra. Dessas jornadas que vocês já vivenciaram, vocês participaram da rodada de pitch no show rural, estão participando do Radar, vejo que vocês estão assim produzindo bastante network, isso é extremamente relevante. Só que no meio desse percurso, o que mais marcou vocês assim, com o Feira Fácil? Eu acho que, na minha visão, validar coisas que a gente não tinha noção. A gente aprendeu uma coisa no Radar. A gente nunca vai saber de tudo. Então, a gente entendeu que tem que ter muita humildade, né, nessa área, de entender o nosso cliente realmente a fundo, porque tem coisas que eles não sabem que precisam, a gente não sabe que eles precisam, mas eles precisam. Então, é muito importante a gente entendeu, né, no Garage, estudar muito o nosso cliente. Vai muito além do que só ir lá e conversar com ele. Tem que... assim, na minha visão, seria assistir o cara trabalhar, assistir o que ele faz no dia a dia, qual que são todas as tomadas de decisões, literalmente fazer uma leitura de cada passo, porque é extremamente importante. E ainda mais que nosso software é o primeiro software. Se a gente lançar esse software e não agradar eles, vai ser, assim, bem chato de conseguir reaproveitar essa ideia, tipo, implementá-la novamente. Porque esse público é um público bem difícil de aceitar novas ideias, tecnologia, em geral. Mas isso que foi o que a gente aprendeu, né? Então, a gente validou muita coisa, a gente não sabia de muita coisa, e a gente evoluiu muito a ideia. O Radar serviu pra gente crescer muito, em pouco tempo ainda. É verdade. Além do Radar, a gente está participando do Startup Garage, né? E, além disso tudo que o Wellington falou, eu acredito que a gente nunca entendeu tanto sobre o nosso produto. Cada workshop que a gente participa, sempre tem algo que agrega valor. Então, a gente sempre sai de uma conversa... às vezes a gente não dá nada por aquela conversa, a gente sempre sai com conhecimento a mais, com pontos a discutir. Enfim, eu acredito que a gente nunca conheceu tanto o nosso produto quanto... depois de participar de todos esses workshops. Então, da primeira ideia inicial que vocês tiveram com o Feira Fácil até o momento atual, o que já mudou no projeto de vocês? Porque assim, vocês estão vindo aí de uma jornada, né? Inicialmente era uma ideia, vocês começaram a pensar no produto, vocês começaram a aplicar uma estratégia de inovação. Então, o que mudou? O que está mudando? O que está evoluindo? Bom, até foi um feedback lá na banca, né? Essa questão que o Wellington trouxe, né? Até pode parecer um pouco clichê, né? A gente tem que fazer o nosso produto desenhado para o nosso cliente. Só que para a gente, principalmente da engenharia do software, é muito difícil você fazer isso. Porque a gente pensa lá no cliente perfeito, né? O cliente perfeito, você vai lá, até estava conversando com a Milena, a gente estava fazendo um review lá de uma parte do nosso sistema, né? O cliente normal,
para ele é comum ir lá e logar com um e-mail e senha. Normal. Você loga com e-mail e senha todos os aplicativos que você usa. Não é comum? Comum. Você acha que o feirante ele vai entrar no e-mail dele? Não. Você acha que o Exatamente. feirante vai ler? Olha como vocês precisam pensar além. Isso é uma coisa porque vocês precisam entender todo o dinamismo da persona de vocês. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente estava revisando a tela de... Quando o cara ele seleciona o plano, né, no nosso sistema, a gente tem que notificar ele de alguma forma. Daí a gente falou, olha só, quando ele selecionar o plano e ele criar a conta aqui com a gente tem que notificar que a conta dele foi aprovada. Aí, no mesmo momento, eu tava em call com a Milena, daí a gente parou assim, cara, esse cara nunca vai ver o e-mail dele. Ele nunca vai abrir a caixa de... Ou ele vai ter que esperar que o filho dele abra a caixa de... Claro, né, aqui a gente fala de uma maneira meio esdrúxula, né, tem gente que já tá bem antenado em tecnologia, mas assim, a grande maioria... Cara, se você conhece seu cliente, você sabe que ele tem essas barreiras com tecnologia, por que você não vai lá e manda uma mensagem no WhatsApp dele falando que a conta foi aberta? Ou o fluxo do esqueci minha senha, você faz tudo com o telefone dele e tal. E tudo isso a gente foi aprendendo em garage e no próprio radar e trocando muita ideia. E a gente tinha no começo assim, não, é isso aqui, o produto é assim, vai logar dessa maneira, eles vão usar dessa forma. Cara, não vão usar dessa forma. E teve até um outro ponto que eu conversando com a Milena também a gente entendeu. Que a gente não imaginava que o nosso software ia agregar um valor específico, que é o cálculo dos produtos. A gente percebeu que eles fazem o cálculo tudo com calculadora. Mas agora, oferecer um software que, além de ter todos os produtos, também faz o cálculo, por mais que a gente... Pô, todo software faz isso. Mas para eles isso vai ser importante e vai agregar muito valor lá no final. Eu diria assim, todo software faz isso, mas talvez não faz do jeito que a sua persona, o seu produtor, o feirante precisa. Exatamente. Porque é uma quebra de resistência. Você sair de algo que você julga como isso aqui é prático e estratégico e você ir até lá e conversar com o produtor e principalmente estar aberto a receber o feedback dele no sentido assim, poxa, é o seu produto. Então, cara, eu preciso de você para que o meu produto faça sentido para o mercado, porque eu de fato quero resolver o problema que você está me apresentando dentro dessa sua gestão financeira do seu negócio. Porque aquilo que ele talvez não consegue ter controle, eu acredito que ele perca, né? Então, tipo assim, é dinheiro que fica na mesa ou é dinheiro que sai e ele não está sabendo para onde está saindo, né? E pensando um pouco, a Gabi falou um pouco sobre a parte estratégica, eu vou provocar um pouco vocês. Hoje é muito difícil quando a gente pensa em mercado, né? Então, o que vocês veem no mercado como diferencial de que agrega valor à Feira Fácil? Bom, A gente está com algumas ideias aí de inovação, que é o que está aí no nosso roadmap, que até foi apontado, né, tô até aqui com o celular para a gente fazer um MVPzinho aqui ao vivo, para a gente mostrar que a startup está rodando, está estruturada, ela está rodando. Mas respondendo sua pergunta até de inovação, de roadmap, o que vai ser um baita de um diferencial tá bem claro pra gente que o cara lá da geração mais antiga, ele tem uma barreira com tecnologia. Cara, como é que a gente resolve isso? Beleza, vamos pensar fora da caixa. Então, cara, o que poderia ajudar a gente a fazer com que esse cara utilize tecnologia de uma maneira uma barreira um pouco menor? Tá, beleza, ele não quer pegar o celular, beleza, já tá no celular, já tá facilitando, mas ele não quer pegar o celular pra lançar o estoque dele de manhã quando ele vai sair de madrugada. Ou pra tirar o pedido. O que a gente pode fazer, então? Será que a gente consegue facilitar? Será que ele consegue pedir por um áudio? Deixar o áudio ele mais consegue, mais hein? intuitivo para ele. Exatamente. Então isso está aí no nosso roadmap, a gente vê que quebra muito da barreira que ele tem, por exemplo, se ele tiver que entrar dentro do nosso sistema e mandar um áudio para tirar o pedido. Então é isso aí que a gente tem no nosso roadmap. Pô, vou tirar o estoque para esse pessoal que tem mais dificuldade, a gente vai estar trazendo isso aí dentro do nosso sistema, que basicamente o cara ele vai fazer ali, tirar o pedido por voz, a gente vai mandar isso para a IA, ela vai fazer uma chamada dentro do nosso sistema e vai fazer o fluxo que ele estaria fazendo por dentro do sistema se ele estivesse usando diretamente ele pela interface, né? Então a gente vê que isso de novidade, né? Isso aí é um contexto tecnológico, vou falar palavras técnicas aqui agora, mas é um conceito bem recente que é o MCP Server, que é o Model Context Protocol, onde basicamente a gente diz para a IA as funcionalidades que a gente tem no nosso sistema, e quando a gente mandar um prompt para a IA, ela vai saber o que ela tem que chamar dentro do nosso sistema. Então isso aí é algo bem recente,
que assim, cara, é uma tecnologia que realmente ela vai ter uma certa disrupção. Várias empresas grandes já têm essa questão do MCP. Então, por exemplo, imagina, você pode mandar um prompt para uma IA. IA, redige um e-mail para mim e manda lá no Gmail. O Gmail ele tem essa integração do MCP. Então, assim, cara, pela IA você consegue ir lá e fazer uma interação de, tipo, disparar um e-mail dentro do Gmail. Imagine que no nosso caso, o nosso cliente ele vai tirar um pedido ou mandar um estoque. Então, a gente vê que com isso, se a gente não conseguir ganhar esse cara agora, e aqui não tem nada de certeza, né? A gente já descobriu isso. A gente vai estudar mais e vai pensar em novas maneiras. O que mais fácil do que mandar um áudio dizendo para a aplicação o que fazer, né? O que mais fácil que isso? A gente vai ter que pensar muito. Vamos ter que pensar muito, bater muita cabeça, mas assim, a gente tá trazendo bastante tecnologia, mas assim, cara, a gente nunca vai conseguir ter 100% de certeza sobre o que o nosso cliente quer. Sempre vai ter que estar lá, vai ter que ir na feirinha, vai ter que ir lá ouvir eles reclamando, às vezes acelerando a gente. Então, você falou dessa jornada das pessoas que vão desistindo. Cara, empreender é isso, cara. Vai levar pancada, vai vir. A gente conversou lá no show rural, cara, com um senhorzinho que vendia café, cara. Cara, ele queria quase escorraçar a gente de lá. Falou, não quero o sistema, olha a maquininha que eu tenho aqui, ó, já não pago nada. Vocês querem vir aqui me cobrar 1% aí, não sei o que lá. Então, é complicado. Eu vou novamente dar ênfase na fase da Gabriela. É uma questão de geração, cara. Mas assim, pensando nesse desafio que vocês têm, não é fácil, porque na parte prática da construção desse sistema de vocês, eu acredito que vai dar muito trabalho. Mas qual é o próximo passo da feira? Eu entendo que vocês não estão mais, vocês estão acima de uma questão de ideação, vocês de fato já estão com MVP, vocês já estão com um mínimo produto que pode ir para o mercado. Eu entendo que talvez o próximo passo é vocês entrarem aí num Tecnova 3 e ganhar 700 mil reais, né? Seria uma boa. Isso seria maravilhoso. Mas assim, qual é o próximo passo de vocês agora? O próximo passo nosso é conseguir realmente deixar o nosso sistema com o nosso cliente, validar o nosso sistema com ele utilizando. Então, para ele utilizar o sistema e dizer, olha, isso daqui poderia ser assim. Isso daqui, essa funcionalidade é legal, mas não me ajuda, é inútil. Ou, esse sistema poderia ter tal coisa. Né? Por exemplo, coisas que a gente conversou com os feirantes, que era uma coisa que a gente entendia que era importante, mas não era um foco. Eles têm a xepa. A xepa não não tem um horário específico. Chega um momento da feira, eles, beleza, agora é a xepa. Como que a gente resolve isso? Tipo, tudo tem desconto, cada produto tem um desconto diferente, ou às vezes é um valor único para todos os produtos, eles colocam um desconto em tudo. Como que resolve esse problema? É complexo, porque cada feirante vai ter o seu modo de lidar com esse momento da xepa, que geralmente é o final da feira, eles querem vender o máximo de coisas que ele consegue. E você tinha comentado do diferencial, né? O Sandro comentou do nosso roadmap, que é algo que é para vir, né? É uma coisa que já é do atual, você pedir as coisas por áudio. Então, eu vejo totalmente possível. E uma inovação, que a gente vai parar para pensar, às vezes talvez não seja uma inovação, mas que faz muita diferença para o nosso cliente, é que tem muito feirante que não sabe mexer na maquininha. Então, só o fato de você conseguir enviar a compra do cliente dele para a maquininha sem ele ter que interagir com ela, isso já é uma coisa muito nova, muito diferente para ele, já é algo que agrega muito. Porque, como a gente sempre já cansamos de ter que ir lá e ajudar o feirante a colocar o valor que a gente tem que pagar, porque ele não sabe mexer na maquininha dele. Então, isso já é uma inovação diferencial para ele. Em resumo, eu enxergo, a gente validou a ideia. A ideia está validada, consolidada como uma ideia válida para ir para o mercado. Agora a gente precisa validar a utilização da nossa ferramenta com o nosso público. Exato. Implementar a ferramenta e validar se eles estão aptos a usar, vão gostar e, se não, alterar o que for necessário, entendeu? Entender que nem ir a campo e validar o produto. Agora, a ideia em si está validada. Até porque a gente aprendeu que o nosso produto nunca vai estar pronto, né? Exato. Nunca vai estar pronto. E isso é até uma questão que eles falaram da humildade, né? Você entender que, eu terminei o produto, ele não acabou aqui. Eu sempre vou ter que trazer uma melhoria, uma inovação, trazer uma função nova. Conforme o mercado vai evoluindo, né? No caso do nosso cliente, que é das feiras, vai surgir novas necessidades. Então, é uma coisa que a gente sempre precisa estar atento. E o produto nunca vai estar 100% finalizado. Ele vai estar sempre evoluindo. O que a gente precisa
ter um produto já viável, né? Que nem a gente já tem o produto viável, a gente precisa agora testar diretamente com o cliente. E, a partir disso, com o cliente já utilizando, trazer melhorias e sempre agregando valor a ele. Só que assim, me veio uma dúvida agora aqui, bem de senso comum. O Feira Fácil, ele não é somente para aquele produtor que está lá para vender vegetais, hortaliças. Ele pode também ser utilizado por feirantes que vendem outros subprodutos, né? Sim. Tipo, tem o pessoal que vende pano de prato, artesanato, pastel, enfim, ele é aberto a outros perfis dentro desse mercado, sim, né? A gente tem um nicho que dentro do nosso nicho tem diversos nichos. Então, assim, e cada um deles é bem complexo. Então, nesse sentido, que nem a Gabi comentou, né, que nosso produto nunca vai estar pronto, porque assim, cara, beleza, você resolveu o cara que vende alface lá. E ele tem toda uma lógica, uma regra de negócio lá monstruosa. Ah, beleza. E agora tem o cara do artesanato. O que a gente pegou de feedback lá no show rural mesmo, numa pessoa do artesanato? A gente chegou e mostrou o sistema para ela, ó, você lança o produto assim. Você coloca aqui seu preço de custo, você coloca o valor que você quer vender e depois a gente vai te falar ó, quanto que você está performando, quanto que está dando de lucro, etc. Ela falou, tá, mas eu preciso lançar minha mão de obra aí. Cara, que pro cara que, tipo assim, tá lá só plantando, ele quer, eu tenho esse custo X e vou vender por Y. Acabou. Mas para eles, no sentido deles, é um negócio interessante. Agora você vai ver a parte, por exemplo, de alimentação. Uma coisa que para mim, assim, tem como resolver aquele problema, que os caras vão lá e te dão uma fichinha pra você pegar o pastel. Uhum. Aí se a gente vai lá no Jerônimo, por exemplo, você consegue entrar num site que tá lá a tua ficha, tá lá o seu número, você só precisa pegar o seu número e ir lá naquele momento. Então, assim, esse tipo de inovação que já existe, né, eu acho que trazer pro contexto deles e assim, cara, até a gente conseguir abraçar toda a feira, mas sim, sem dúvidas... algo que a gente quer atingir mais hoje, a gente está focando, a gente até pegou isso no radar, que cara, quem que é o top prioridade de vocês, que é quem vai bancar, early adopters total. Daí a gente, não, é o cara lá que tá vendendo alface, ele é nosso nesse cara, que eu vou. Tal, então vamos resolver o problema dele. Exatamente. Você quer demonstrar para nós aí, Sandro? Eu quero, vamos lá. Mostra lá para essa galera. Então deixa eu só, vamos ver se não vai fechar aqui o meu... Olha só, pessoal, essa aqui... é a cara do nosso aplicativo. Isso aqui seria quando um cenário onde o nosso oferante ele está lá com o aplicativo dele e com isso ele vai acessar aí a nossa aplicação. Vamos esperar dar um foco lá. E com isso ele tem algumas opçõezinhas aqui. Basicamente, na primeira opção, eu acho que não vai focar, mas vai dar certo. Na primeira opção aqui, o importante é a gente ver os quadradinhos e para ver que está bem intuitivo. Ele vai selecionar o cliente. Basicamente aqui a gente está selecionando que não vai identificar o cliente. Ele vai selecionar o produto. Aqui eu vou colocar uma cenoura. Vou dar um continuar. E aqui a gente vai selecionar a forma de pagamento. Eu vou colocar cartão de débito. E eu vou dar um realizar pedido. A gente vai ver que aqui na nossa maquininha, ela não tem nenhum pedido, vai carregar os pedidos ali, não tem nada. E quando a gente vir aqui e... realizar nosso pedido, já está bonitinho ali aparecendo que o pedido vai aparecer na maquininha. Show de bola. Então aqui na maquininha a gente pode seguir dela. Tá complicado aqui. Deixa eu pegar aqui o cartão. Aqui na maquininha, no momento que a gente realizar o pagamento nela, opa, vamos lá. Aqui, peraí, tem que ser no débito, né, gente? Vamos lá, vai dar certo. Ao vivo é mais difícil, né? Mas isso também acontece na feira. A gente está literalmente dentro do enredo. Vai dar certo. Isso aconteceria na feira. Então, quando a gente realiza o pagamento, deu ali o bipzinho, processando, e daí aqui já vai vir para pago aqui no nosso aplicativo. Então, ali consta como pago. Ele poderia se tornar, se ele quisesse. A gente poderia tirar a via aqui do nosso cliente. E... bem tranquilo, uma maneira bem rápida, então a gente não quer quebrar essa dinamicidade da feirinha, a gente quer trazer um produto bem simples de utilizar, e imagina isso aqui com áudio então, né, então sem dúvida ia agregar demais, e essa nossa parceria aí com a Stone, vou falar para vocês, hein, muito bacana também, e vamos seguir aí evoluindo. Mais uma quebra de barreira, porque o cara não precisa de um computador, ele não precisa de nenhum sistema complexo, ele faz tudo
na palma da mão dele. Todo produtor, todo feirante tem pelo menos um smartphone ali que ele consegue, né, acessar e fazer o passo a passo do Feira Fácil. Agora que a gente está fazendo o merchan, né, vendendo, pessoal, se você é feirante, seu pai é feirante, está aqui para vocês, pronto o Feira Fácil, para fazer essa conexão. Então, vocês estão abertos agora a essas parcerias para validar, para testagem, né? Com certeza. Sim. Pode falar. Com certeza. Então, a gente está à procura desse feirante que tem essa dor. Todos eles têm, a gente acredita. Se você tem a vontade de testar o nosso produto, de testar na sua feira, no seu dia a dia, a gente está aberto a parcerias, a gente está aberto a entender o seu problema, a gente está aberto a verificar o que precisa melhorar para realmente solucionar o seu dia a dia, para que você consiga vender mais, você consiga controlar as suas vendas, o seu estoque, tudo na sua mão. E assim, qualquer dúvida, perguntas que vocês tiverem, pode acessar nosso Instagram, feirafácil.br, manda mensagem, a gente vai ser um prazer conversar com vocês, entender as suas dores, aprimorar mais nossa ideia, porque é isso que a gente está buscando, né? Cada vez melhorar mais. Quem quiser entrar em contato, só jogar lá no Google, Feira Fácil, é o primeiro lá que vocês vão encontrar no Google, o primeiro do ranking. Entra lá no nosso site, lá embaixo vai ter um formulário de contato, só colocar seu e-mail lá, seu telefone, a gente vai estar entrando em contato com você. Olha, eu estou imensamente feliz de tê-los aqui. E para encerrar, eu gostaria de saber se vocês têm algum conselho, alguma motivação para passar para aquelas pessoas que estão querendo investir nessa chama da inovação e do empreendedorismo, né? Eu acho que é interessante trazer a minha visão aqui, eu acho que é interessante trazer também a da Milena, porque ela vai estar bem no início aí também, mas da minha parte, participem do máximo de projetos que vocês conseguirem, de questões empreendedoras. Então, estou aqui falando com conhecimento de causa. Eu participei, sei lá, uns 6 anos atrás do segundo Startup Garage que teve, depois participei de outro também. Hackathons. A gente tem um ambiente de inovação aqui incrível na nossa região, Iguaçu Valley, tem N outras coisas. Aqui, todo esse suporte que o StartFag dá pra gente. Pessoas incríveis, tem lá grandes profissionais, os professores sempre estão abertos a auxiliar quando você trazer algum projeto inovador. Então, todo esse apoio vocês vão ter. E assim, as habilidades que vocês vão adquirir aqui dentro dessas questões empreendedoras vão ser cobradas no mercado de trabalho. Então, você chegar lá e fazer um pitch para 50 pessoas, comunicação é uma das principais soft skills que a gente tem em demanda hoje em dia. Você tem que conseguir chegar na frente das pessoas e expressar as suas ideias de maneira clara. Então, eu por ter feito todo esse caminho de lá como aluno ainda, participar de 2 Garage, de todas as coisas possíveis de inovação que a instituição proveu pra gente, hoje posso falar que isso agregou demais. Se eu sou um bom profissional, um profissional requisitado no mercado hoje, é muito por conta desse ponto. E se pudesse deixar um conselho, participem de tudo que for possível aqui de inovação, porque isso vai agregar demais na carreira de vocês e na formação. Posso deixar um também? Claro! Pra mim é assim, ó, não tenha medo de errar. Eu não era o melhor aluno da turma, nunca fui. Mas se eu posso deixar um conselho não tenha medo de errar, arrisca, participa, igual o Sandro falou, participa dos eventos, se cerque de pessoas que também tenham esse espírito empreendedor, porque eu sempre, cara, desde que eu me conheço por gente, eu entro no lugar, eu entro no mercado e eu vejo o que eu posso fazer para facilitar. Toda hora eu tô tendo ideia e eu acho que quando você se cerca de pessoas que têm o mesmo propósito, caminham no mesmo caminho, se torna muito mais fácil de você criar algo, se alinhar a algo e, cara, ter uma equipe boa hoje não é fácil. Então, eu sou muito grato a eles por estarem junto, por fazerem parte do time, porque são todas pessoas que estão alinhadas com o que eu quero. Então, mente de empresário. Cresce muito mais e, como o Elton falou, aqui é o momento de você tentar. O momento de errar é aqui. Lá no mercado, quando você erra, é um pouco mais cobrado. Você quebra, daí você perde grana, então, daí aproveitem para testar aqui, não vai querer errar no mercado, né, por exemplo. Eu, como aluna, entrando nesse mundo agora,
conversem com as pessoas. Essa é a dica que eu dou. Eu conheci o Sandro conversando com ele, né? Claro, mas converse, se abra, fale sobre seus planos. E outra dica que eu dou é: inovação não é só algo que ninguém nunca viu. Inovação é você melhorar algo de certa forma, algo que já existe, você vai trazer um outro conceito para ele. Inovação não é só isso. E quando eu entrei na faculdade, quando a gente começou a falar sobre inovação, eu falei, caraca, como que eu vou trazer uma inovação? Existe tudo no mercado hoje. Mas não, inovação não é só isso. Não é só criar algo do nada. E eu, por exemplo, já tive uma outra startup. Então, essa já é a minha segunda startup em menos de 4 anos, né? Eu tô no meu último ano de faculdade e essa já é a minha segunda startup. A outra também teve um caminho próspero, mas daí eu decidi criar algo do zero. E hoje estamos aqui, né? Com uma ideia muito bacana. E eu espero que não seja a sua última startup. Não vai ser, pode ter certeza. Vamos pra cima, não, com número, com qualidade. Com certeza. Tem um tempinho aí pra Gabi deixar dela? Claro, olha, vai gente, lá, vou Gabi. deixar a minha. Puxando até o gancho da Mi, que não tenha medo de contar a sua ideia para as pessoas. Não existe essa de, vão roubar, não sei o que lá. Não. Conta a sua ideia, compartilha com as pessoas, porque você não sabe quem pode contribuir com você. Às vezes você tem uma ideia e você não sabe ainda como desenvolver, mas o outro consegue te ajudar. Ou consegue te dar um aporte, ou consegue te dar uma dica. Então, não tenha medo de compartilhar a sua ideia com as pessoas. E, gente, treina a comunicação, treina a oratória, é importante. Isso é uma coisa que eu preciso reforçar. A oratória é extremamente importante. A gente vê a diferença nas apresentações de pitch, a gente vê a diferença na comunicação dentro da empresa, como a pessoa se expressa, isso faz total diferença. Então, comunicação, oratória é muito importante. Bom, pessoal, obrigado. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham se divertido com esse nosso bate-papo. Muito. Foi. Pessoal do Centro Universitário FAG, essa é mais uma das ideias que está surgindo na academia e está indo para o mercado. O Start FAG fica imensamente feliz com esse lançamento da Feira Fácil. Espero que vocês tenham sucesso e muita prosperidade. Lembre-se que inovação é sobre pessoas e sobre comportamentos e processos. O Start FAG está no bloco 4, no 3º piso, e eu espero vocês para tomar um café. Até uma próxima.